A história começa com Naoto, nosso protagonista, saindo apressado para buscar a irmã na escola. Os amigos, porém, já não compram muito essa desculpa. Estão acostumados a ouvir a mesma resposta sempre que o chamam para sair. Alguns até estranham o quanto ele vive colado na irmã, mas preferem guardar esse pensamento para si. Logo passamos a conhecer melhor Naoto, um aluno do ensino médio. Em um momento mais calmo, seu amigo Tokui se aproxima e pergunta se ele pode conversar um instante. Ele sugere que montem um grupo mais descontraído. Naoto fica em dúvida. Precisa cuidar da irmã e ainda pensa em procurar um emprego, então não sabe se daria conta de tudo. Tokui, impressionado com o senso de responsabilidade dele com a família, comenta que acha isso admirável. Como Naoto também tem um laço muito forte com o avô, Tokui entende bem esse sentimento. Naoto gosta da companhia dele, principalmente porque é o único que não vê a dedicação dele à irmã como algo estranho. De repente, Izihara surge na frente de Naoto, deixando-o meio constrangido. Ela conta que está organizando um canteiro de flores e queria convidá-lo para ajudar. Mas mais uma vez Naoto recusa por causa das obrigações com a irmã. Izihara entende e diz que pode deixar as anotações na casa dele depois. Antes de ir embora, chama-o de irmãozinho com um sorriso. Já em casa, Naoto decide preparar um omelete para a irmã. Ela se surpreende com o prato. Mesmo que o resultado não tenha ficado perfeito, agradece e diz que está delicioso. É nesse momento que a tia Tan aparece de repente. Ela tem um jeito meio excêntrico e quase sempre fica isolada no quarto. Apesar de ser a responsável pela casa, nunca a vê em sair para trabalhar. Com seu ar enigmático, comenta que Suzushiro teve a sorte de herdar a aparência da mãe, enquanto Naoto, segundo ela, puxou totalmente ao pai. Antes de ir embora, coloca a mesada nas mãos dele, uma quantia até generosa. Sugere que compre algo para alegrar ainda mais a irmã. Mesmo assim, Naoto não consegue evitar um certo arrepio quando está perto da tia. Na manhã seguinte, a irmãzinha desperta cedo, como sempre, pedindo que Naoto ajeite seu cabelo. Ela admite que se sente sozinha e tem medo de não conseguir viver sem o irmão, especialmente depois que os pais morreram 2 anos antes. Após a tragédia, Naoto e Shiro deixaram a antiga casa em Shinshu e passaram um período indo de parente em parente, até que há um mês se instalaram na casa da tia nos arredores de Tóquio. Apesar da dor que carrega no peito, Naoto não pode se dar ao luxo de parar. Ele precisa correr para a escola. No caminho, Shiro observa as plantas brotando pelo chão e comenta que a mãe adorava cultivar flores. Naoto pergunta se ela gostaria de ganhar algum presente, já que ainda não tinha dado nada especial. Ela se empolga na hora e os dois combinam de sair juntos depois. Mas de repente, Naoto sente um arrepio estranho e pede que Shiro volte direto para casa. A cena corta para Naoto suspirando por uma colega da classe. Tokui o aconselha a esquecer essa garota, afirmando que ela está fora do nível dele. O amigo ainda comenta que ela chegou a recusar a proposta de um olheiro de um catálogo famoso de modelos. Ao mesmo tempo, surge o nome de uma nova aluna, Tachibana Satsuki, que acabou de se transferir para a turma ao lado. Mais tarde, Satsuki aparece chamando por Naoto repetidas vezes. Ele tenta fingir que não escuta, mas acaba cedendo e a provoca, chamando-a de destruidora de jardins. Ela demonstra uma felicidade sincera por revê-lo depois de 6 anos. Já Naoto reage com irritação, incomodado por perceber que vinha sendo seguido. Ela diz que só queria conversar. Para ele, o sumiço inesperado dela no passado ainda dói como uma ferida que nunca cicatrizou. Quando ela o abraça por trás, Naoto pede que o solte, mas afirma que vai ouvir o que ela tem a dizer. Enquanto isso, Shiro caminha pela cidade procurando um presente. Ao observar uma família sorridente reunida, tem um estalo. Quero um jardim para dividir com meu irmão. Naoto a encontra e a acompanha até em casa. Lá, ela revela seu desejo. Ele explica que não possuem um quintal onde possam plantar algo assim. Shiro se irrita, lembrando que ele prometeu dar qualquer coisa, mesmo que custasse caro. Nesse instante, a tia Tamayo surge oferecendo o próprio quintal, que nunca utilizou, mas avisa que o lugar está tomado pelo mato, e que será preciso limpar tudo antes de começar a plantar. Quando chegam ao terreno, Naoto percebe que a situação é ainda pior do que imaginava. E para sua surpresa, Satsuki aparece novamente, dizendo que ainda precisa conversar. Ele não quer escutar. Sente que está a um passo de conquistar uma vida tranquila ao lado da irmã, e tem medo de que ela estrague tudo. Mesmo assim, Satsuki insiste que tudo não passou de um grande mal-entendido. Num impulso inesperado, ela se aproxima e o beija, de maneira intensa. O beijo é tão inesperado que Naoto fica completamente zonzo, apagando logo em seguida e despertando já em seu quarto. Sua tia surge de repente e deixa um recado bem claro. Nada de atitudes impróprias no jardim, ou ele será expulso de casa. E ainda completa dizendo que sua amiga de infância assistiu a tudo. No dia seguinte, ele vai para a escola ao lado da irmã, que segue emburrada. Ela afirma que vai cuidar do jardim sozinha e que ele pode ficar à vontade para andar com Satsuki. Naoto estranha, pensando que a irmã parece não se lembrar dela. A cena muda para Izihara, que ainda está abalada depois de presenciar o beijo entre Satsuki e Naoto. Ele se aproxima, pede desculpas por não ter comparecido à reunião e avisa que também não poderá ir naquele dia. Em silêncio, Ishihara imagina que ele deve estar ocupado demais com seus beijos. Mesmo assim, não deixa de notar como Naoto é atencioso com a irmã, algo bem diferente da relação conturbada que ela tem com o próprio irmão. Sem perceber o clima, Naoto comenta que o irmão de Ishihara tem sorte por tê-la como irmã. De repente, Satsuki aparece e começa a provocar Ishihara, apertando seu corpo de maneira exagerada.
Izihara logo percebe que Naoto parece se interessar por garotas com curvas mais marcantes. Sem saber como reagir, Nao segura Satsuki e sai correndo com ela dali. Já no terraço da escola, Satsuki entrega a ele uma ferramenta, a mesma que usou anos atrás para destruir o jardim da família dele. Naoto é tomado por lembranças do dia em que se conheceram. Ele a acolheu como um verdadeiro cavaleiro e até dividiu frutas com ela. Os dois se tornaram próximos, até que de repente ela desapareceu depois de arruinar o jardim. De volta ao presente, Satsuki evita explicar por que fez aquilo. Mesmo assim, ela afirma que quer se desculpar de verdade e diz que não se importaria caso ele quisesse tirar vantagem da situação. Naoto pergunta o que ela realmente pretende com aquilo. Sentindo-se magoada pela frieza dele, Satsuki se afasta sem explicar muita coisa, deixando Naoto perdido e com a estranha sensação de que acabou virando o vilão da própria história. Mais tarde, de volta à sala, Tokuyo chama avisando que foram convocados para a sala de audiovisual. Já Ishihara, por outro lado, passa direto por ele e o ignora completamente, o que machuca Naoto mais do que ele gostaria de admitir. Ela evita, até mesmo cruzar olhares durante o resto do dia. E como se não bastasse, Satsuki surge outra vez, agora segurando Shiro nos braços. Naoto corre na direção delas e exige que a solte imediatamente. Mesmo ouvindo o pedido, Satsuki continua parada, sem demonstrar a intenção de obedecer. Naoto tenta manter a calma e avisa que se ela não largar o que está segurando, será obrigado a derrubá-la. Satsuki, porém, conhece bem o coração dele e sabe que ele não machucaria ninguém, nem em uma situação extrema. Ainda assim, Naoto sente que não tem escolha. Ele sempre fará qualquer coisa pela irmã. Shiro, vendo tudo aquilo, sente um desconforto enorme e não sabe onde esconder o rosto de tanta vergonha. Então ela se aproxima de Naoto e o abraça, explicando com tranquilidade que Satsuki só estava tentando ajudá-la. Depois de ter tropeçado, foi Satsuki quem a levantou e ainda conseguiu convencê-la a ajudar no jardim. Ao ouvir isso, Naoto se recorda de como Shiro sempre demonstrou certo ciúme quando ele se aproximava de outras garotas. No fundo, ela realmente não gostava muito da ideia. Porém, como Satsuki sempre fez parte da vida deles desde a infância, Shiro nunca se incomodou tanto com a presença dos dois. Continuassem amigos. Enquanto isso, Satsuki demonstra entusiasmo por finalmente poder ajudar Naoto com o jardim. Em um momento mais calmo, no caminho de volta para casa, ela comenta que aquele terreno que agora pertence à família dele já foi da família dela no passado. A revelação deixa Naoto surpreso. De repente, Izihara surge por ali e encontra os dois juntos. Ela pergunta se Naoto pode acompanhá-la para comprar os materiais do comitê. Mesmo sem muita disposição, ele está quase recusando. Mas Satsuki o tranquiliza, dizendo que continuará auxiliando Shiro na jardinagem. Já na loja, enquanto escolhem os produtos, Ishihara pergunta de forma direta se ele está namorando Satsuki. Naoto responde que não, e o alívio estampado no rosto dela é imediato. Logo depois ela se despede e vai embora. No caminho de volta ele reencontra Satsuki e Shiro. Ao vê-lo, Shiro começa a chorar, e entre soluços diz que o odeia. Tentando animá-la, Naoto revela que comprou uma pá só para ela. A estratégia dá certo e o humor de Shiro melhora na mesma hora. Mais tarde, Jimo volta para casa, Naoto encontra Satsuki já no jardim. Ao vê-la ali por um instante, percebe como ela está bonita, algo que não tinha notado antes. Ainda assim, lembra de todos os truques que ela já usou e decide que não vai cair neles novamente. Quando olha ao redor, percebe que o espaço está totalmente limpo e organizado. Satsuki. A garota decide explicar para a tia que os dois não estavam fazendo nada de errado, mas ele acha melhor não dizer nada, pois isso só complicaria ainda mais as coisas. De repente, sua irmã aparece no local perguntando se aconteceu alguma coisa de errado. O Atari convida Suzu, sua irmã, para passear um pouco. A garota está bem cansada e gostaria de ser carregada, e o Atari aceita. O garoto diz para Satsuki ir para casa antes que escureça. Andando com sua irmã, o Atari pergunta por estar sendo seguido. Ela explica que a casa dela é para aquele lado, então não tem muito o que fazer. A garota pergunta se ele vai mesmo se mudar da casa da tia. O Atari sabia que uma hora ou outra eles seriam expulsos, mas não esperava que isso aconteceria tão rápido. Desta vez parecia que iriam conseguir ficar mais tempo. Suzu gostaria de saber porque o Atari foi morar com a tia, mas ele não quer contar. Ela o pega pelo colarinho e diz que eles não são estranhos para ficarem com segredos. Ela sabe tudo sobre o Atari e seus pais. O Atari conta que Tamayo era simplesmente a próxima da fila para aturar eles. Seus parentes nunca aprovaram o casamento dos pais, então eles nunca foram bem vistos pela família. Ao se aproximar do garoto, Satsuki acha que isso significa que pelo menos ele não é contra morar com os dois, então oferece para o garoto algumas sementes para que ele possa usar. Se acabar sendo expulso mesmo, Suzu pode morar com ela. Ela mora sozinha e está tudo bem se forem os dois. Saindo correndo do local, o Atari fica observando. Depois de um tempo, Suzu pergunta se Tamayo ficou brava com ele de novo. Mesmo que o Atari seja expulso, ela só quer que ele não a abandone. O garoto jamais faria isso. A cena muda para Tamayo, que acabou perdendo os óculos. Ao olhar para o chão, nota que o gato está com eles. Saindo do banheiro para pegá-los, dá de cara com o Atari, que apareceu para falar com ela. Fica envergonhada e o empurra, se tranca no banheiro e pede para que ele vá embora logo. O Atari se ajoelha em frente à porta dizendo que tem pensado bastante. Quando ela deu permissão para que eles usassem o jardim, pelo menos isso significava que concordava que Suzu e ele ficassem por um tempo. Depois de plantadas as sementes, eles terão que cuidar das plantas todos os dias até a colheita.
O Atari não sabia, mas as cebolinhas demoram 1 ano para crescer, e os aspargos podem levar até 3 anos. Sua tia o chama de ridículo e diz que ele está interpretando tudo errado. O Atari tem certeza de que eles são apenas um incômodo para ela, mas gostaria de ficar mais um pouco. Além disso, ela é a única pessoa com quem convivem e que fala com eles normalmente. Ao abrir a porta, ela pede os óculos de volta. Quando ele entrega, ela volta a enxergar normalmente e pergunta se Satsuki é a namorada dele. Fica envergonhado e diz que Suzu é apenas uma amiga de infância que só está ajudando no jardim. Nem está em condições de pensar em namoro ou amor. Precisa cuidar da irmã, que ainda é uma criança. Tamayo acha que ele deveria levar isso um pouco mais a sério, já que está fazendo isso por Suzu. Suzu pergunta se ela não gostaria de plantar também, mas Tamayo acha isso muito trabalhoso. O Atari pergunta se é verdade que o pai dela disse que a família tinha uma horta e que por isso começaram uma plantação. Ela quer que ele fique calado, não quer ser lembrada do irmão, e isso a irrita e ela sai logo do local. O Atari percebe que ela realmente odeia muito seu pai. No dia seguinte, os dois vão para o colégio. Satsuki fica feliz que eles não foram expulsos e conseguiram escapar do pior. O Atari queria saber por que Satsuki está tão próxima logo de manhã. Ela pergunta por estar sendo encarada e acha que ele deve estar pensando em algo safado, mas não é isso. E ele acha melhor não dizer no que estava pensando. Ao chegar em casa, eles ficam felizes por estarem conseguindo limpar o jardim, que está ficando muito bom. O Atari vê a prova que Suzu deixou em cima da mesa e gostaria de saber se deveria se preocupar com aquilo. Ela explica que pode sim se preocupar porque a situação está ficando complicada no colégio. Nesse caso, Suzu gostaria que ele a ajudasse com as matérias. Ela não consegue aprender tudo sozinha. Desde que se mudaram, o Atari não tem ajudado com os estudos. O garoto percebe que não tem escolha, mas gostaria que ela não contasse sempre com ele, porque uma hora ou outra vai precisar se virar sozinha. Suzu precisa crescer um pouco, mas ela mora com ele e pretende morar para sempre com o Atari, então não precisa se mudar. Ao chegar no colégio, a garota mais popular convida o Atari para estudarem juntos para as próximas provas. Poderia ser no próximo fim de semana. O garoto fica surpreso, pois não se considera tão inteligente quanto ela. Acha que só vai atrapalhar, mas ela não vê problema em estudar com ele. A garota pensa que é mais fácil se esforçar quando se estuda acompanhado. De repente, uma das amigas aparece chamando Yakari para estudar. Antes de sair, ela quer que o Atari pense com carinho se vai conseguir ir. O Atari fica surpreso por ter sido convidado pela garota mais popular do colégio para estudarem juntos, mas acha que ela só está sendo educada. De repente, Tokui aparece parabenizando o Atari pelo convite. Tokui havia dito para ele não ir atrás dela, mas parece que os dois estão se dando bem ultimamente. Vai torcer pelos dois caso o Atari queira mesmo um relacionamento. O Atari nem se acha à altura de ficar com Ishiara. Só o fato de Yakari ser amigável com ele já parece mais do que suficiente. Mas seja como for, seu amigo deseja boa sorte. O Atari até gostaria de namorar a garota, mas sabe que Suzu não iria permitir. No fim das aulas, o Atari esquece o guarda-chuva e está chovendo bastante. De repente, Satsuki aparece entregando um guarda-chuva para que ele possa ir para casa sem se molhar. Ela sempre carrega 2 guarda-chuvas, então emprestar um não seria problema. O Atari entende o motivo de não tê-la visto de manhã. Satsuki tinha ido até a casa dele, mas achou melhor não atrapalhar ao ver ele e Suzu juntos. Durante todo o caminho da casa até a escola, ela ficou observando os dois de longe, a uns 5 metros de distância. Depois de ouvir essa explicação, o Atari decide aceitar o guarda-chuva, mas se quiser, eles também podem dividir um. No entanto, o Atari não aceita, e Yakari esteve o tempo todo esperando para chamar o Atari para irem para casa juntos, dividindo o guarda-chuva. Mas Satsuki chegou primeiro e ela saiu correndo. Ao chegar em casa, ele lembra que precisa buscar a irmã, mas não sabe onde deixou a capa de chuva. Ela veio com um colega de classe que também tinha um guarda-chuva. Ao dizer que veio com um amigo, o Atari fica meio estranho e decide ir para a loja de conveniência. Ele não entende por que está fugindo. Poderia simplesmente elogiá-la pela nota e dizer que ela tinha um guarda-chuva extra na escola. Além de estar sendo gentil com o amigo, ele sabe que é o único que ela tem, e sem ele ela estaria completamente perdida. É por isso que para ele Suzu é o centro de tudo. O garoto não sabe o que fazer. Ao olhar para o lado, percebe que Satsuki está indo embora para casa sem guarda-chuva, e não entende por que todo mundo mente para ele. Ela pergunta se o Atari brigou com a irmã, respondendo que não. O garoto percebe que ela continua tomando chuva e decide dar sua blusa para ela. Satsuki fica feliz pelo fato do garoto ser bem bonzinho. Ao chegar na casa da garota, o Atari nota que ela mora bem perto da sua casa. Fica a menos de 3 minutos andando. No entanto, a casa de Satsuki parece que está caindo aos pedaços. Ao entrar, Satsuki pergunta se ele não vai embora. Ficando em dúvida, o puxa pelo colarinho e diz que se quiser ficar na sua casa não é contra. O Atari lembra que sua irmã está sozinha e precisa ir ver se ela está bem. Satsuki fala que a garota já tem 10 anos de idade e não se importa de ficar um tempo sozinha, mas o Atari fica inseguro quando não coloca a irmã em primeiro lugar. Ele a empurra e pede para que não diga algo assim. Gostaria que ela parasse de falar como se soubesse de tudo. Satsuki não tem como saber como é a situação atual dos dois, então ele sai da casa da garota para ir embora. Na realidade, Satsuki sabe sim. Nesses últimos 6 anos sempre esteve com eles. A cena muda para o Atari. Voltando para casa, ele sabe que Suzu é como um escudo para evitar interagir com outras pessoas, mesmo de forma extrema, mas conseguiu lidar bem com tudo desse jeito.
Se pergunta se existe algo que ele priorizaria além de Suzu, e logo vem Yakari em sua mente. Ao chegar em casa, Suzu estava preocupada com o irmão. O Atari pergunta se pode estudar com Yakari. Ela começa a chorar, dizendo que ele havia prometido que a ensinaria. O Atari vai ajudá-la sempre antes de ir dormir, mas para Suzu isso não é o suficiente. Ao mostrar a prova em que tirou 100, ela a joga na casa do vizinho. Suzu quer ficar com seu irmão para sempre. No dia seguinte, o Atari acaba ficando doente. Sua irmã não quer ir para da escola de jeito nenhum. Depois de insistir bastante, a garota decide ir. Então o Atari aproveita para dormir um pouco. E quando acorda, Satsuki aparece trazendo um remédio para ele colocar você sabe onde. Mas ele não vai tomar esse remédio de jeito nenhum. Quando menos espera, Yakari bate na porta preocupada com o Atari. Então decide preparar um almoço para ele. Ao voltar para o quarto, Satsuki diz que quer voltar para casa. O Atari pede para que ela fique por um tempo. Ela supõe que o garoto está com medo de ficar sozinho com Yakari. Então decide ser uma cupido. De repente, Yakari bate na porta e entra sem dizer nada. Sem ter tempo, Satsuki se esconde debaixo da coberta. E se você quer ver o próximo episódio, se inscreve e ative o sininho para não perder mais.